Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Hoje é o dia da riqueza em dólar aqui na Rádio Mix FM, porque o bate-papo é comigo, Bruna Aleman, educadora financeira aqui da rádio, que chega com tudo. E hoje o meu convidado é o Rob Correia. Ele que é investidor global e tem um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos. Eu acho que além de dolarizado eu tô ficando chique. Tudo bem com você, Rob? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar participando aí desse bate-papo que vai ser muito, muito bacana a gente trazer pro pessoal mais sobre investimento exterior, que ainda é um tabu para muita gente, né? Não, aqui a gente vai tirar totalmente esse tabu e eu conto muito com a sua ajuda. Muito obrigada, seja bem-vindo e vamos começar o nosso bate-papo investindo na Gringa. Eu vou fazer um bate-papo reto aqui, tá? Hoje a nossa conversa é sobre rates, Rob. Então, explica pra gente, daquele jeito bem simples, pra todo mundo entender o que são os rates. Tá, vamos lá. Bom, primeiro a sigla, né? O que significa essa siglazinha? Significa Real Estate Investment Trust. Mas qual que é o significado disso daí? Pensa o seguinte, quando a gente vai investir em imóveis, a gente compra um, compra dois, compra três. Se tiver muita grana, a gente consegue comprar mais. Os REITs, eles facilitam o acesso para o investidor. Eles colocam vários imóveis dentro de um pacotão. E quando você compra um REIT, você acaba se tornando proprietário de vários imóveis ao mesmo tempo. Só que não é qualquer imóvel, não. São os imóveis mais bem localizados nos Estados Unidos que ninguém conseguiria comprar sozinho. Então eles começaram lá em 1960 nos Estados Unidos, fizeram muito sucesso, tanto é que fizeram sucesso que se tornaram os primos dos fundos imobiliários aqui no Brasil em 2008. Quando o pessoal começou a negociar os fundos imobiliários na bolsa ali no finalzinho de 2008, 2009, eles copiaram toda a ideia dos REITs. No nosso podcast, eu vou querer que você explique mais um pouco sobre os conceitos dos setores, que eu acho que também é um pouquinho diferenciado. Mas antes disso, pra gente fechar aqui e depois ir pro nosso podcast, quando a gente fala em dólar, o pessoal vê muito assim, ação, né? Amazon, Google, vou investir na Disney. Então, pra quem tá começando a investir agora, precisa ficar de olho nesses REITs também, né? É interessante para ele não olhar só para as ações. É só por uma questão de diversificação ou é em relação ao mercado imobiliário americano também? Você sabe que nos últimos 20 anos, se a gente colocar lado a lado os fundos imobiliários americanos e as ações americanas, qual que você acha que deu mais nos últimos 20 anos? O imobiliário. Os REITs eles deram mais e assim, não significa que as ações são ruins. Significa que a gente nunca sabe qual que vai performar melhor. Então, como a gente nunca sabe, é legal a gente ter ações e também os REITs, né? Porque você pode ter lá Coca-Cola, McDonald's, Disney, mas ao mesmo tempo você pode ter os REITs também. Então eles vão proporcionar para você maior diversificação. Eu queria que você trouxesse para mim algumas questões, né? Porque assim, primeiro, brasileiro ama imóveis e ama um fundo imobiliário, né? Então a tendência, por mais que tenha essas diferenças, é que ele goste também, né? Pode cair muito no gosto. Agora que tá caindo o investimento no exterior, pode ser que os REITs caiam muito no gosto também do brasileiro, né? Que é um tipo de perfil de investimento que eles gostam. Eu não tenho dúvida disso, Bruna, porque o brasileiro, historicamente, até uma questão de Portugal, né? Os portugueses gostam bastante de tijolos, passou pro brasileiro. E essa coisa dos fundos imobiliários crescer cada vez mais no Brasil é justamente porque dentro, né, no sangue do brasileiro, tem essa vontade de ter um ativo que ele pode saber que pode encostar lá. Tem um imóvel que eu consigo ver. O brasileiro tem muito disso. E os REITs proporcionam exatamente isso. Só que num mercado muito mais desenvolvido, muito mais evoluído, que passa muito mais dinheiro e, querendo ou não, gosto ou não, é muito mais importante. Os Estados Unidos é o país número 1 do mundo em economia, em mercado imobiliário. Então você vai estar se expondo a esse país, a essa economia, aquelas empresas que estão por lá, as pessoas, o público consumidor, né? Você consegue diversificar até a sua carteira, você não fica só restrito no Brasil. Se acontece um problema, Bruna, dentro do mercado imobiliário brasileiro,
não acontece nos Estados Unidos, você já está diversificado, você já consegue dormir bem à noite. Você está 100% no Brasil, você vai, que droga. Esse ano está sendo um baita exemplo disso daí, porque a gente está vendo a Bolsa Brasileira caindo sem parar em 2021, agora a Bolsa Brasileira é recorde atrás de recorde, recorde atrás de... É o caminho oposto, né? Um gráfico para baixo e outro gráfico só para cima. E além disso tem o dólar, que além da valorização que você tem do ativo, né, as bolsas americanas subindo sem parar, tem o dólar que está valorizando. Então você ganha nas duas pontas, tanto na valorização do ativo quanto na valorização do câmbio. Na verdade, tem um ponto que o pessoal normalmente também me questiona, né? Porque assim, eu entendo. Eu, ao meu ver, assim, eu sou fã, né? Tanto que eu comecei mais a investir no exterior antes de investir no Brasil. Porque eu trabalhava para uma empresa americana e eu fiquei apaixonada pelo mercado americano, né? Aqui no Brasil, mesmo trabalhando com investimento, com crédito e tudo mais, eu tinha muito receio. Porque fazia parte do meu dia a dia, né? Fazer operação de derivativo, fechar commodity ali na bolsa. E daí tinha dia que a gente fechava daí depois de um ano o preço estava totalmente diferente e oscila muito, mesmo o agronegócio sendo o carro-chefe aqui no Brasil, né? E eu, particularmente, nunca gostei muito de fundos imobiliários. Quando eu conheci os REITs, e eu trabalhava com REITs privados, eu fiquei até com receio, porque a gente teve a bolha americana. Mas lendo bastante, o que eu descobri que é o principal fator dos Estados Unidos, e você me corrige se eu estiver errada, mas você pode explicar melhor. Os Estados Unidos, ele se recupera muito mais rápido, né? Então, por mais que foi uma crise mundial que afetou o mundo, e por conta dessa bolha imobiliária, os Estados Unidos conseguiu se recuperar, né? E não se tornou um mercado desvantajoso desde então. Não, exatamente, perfeito. Exatamente isso, Bruno. E outro exemplo que a gente teve até recentemente, aí ano passado, né? A gente teve toda a crise, fechou o mundo inteiro. O primeiro país a sair dela foi os Estados Unidos. O Brasil até hoje não se recuperou de fato. E os Estados Unidos vai demorar um pouquinho. Não apenas se recuperou, como já passou os níveis anteriores à crise. Então, assim, é um mercado que não dá pra gente fingir que não existe. Sabe, eu vejo, igual você falou no começo do nosso bate-papo, a questão do tabu, a gente tá aí justamente para acabar com eles, porque tem tanta besteira que falam sobre investimento exterior, né? Tanta desinformação, que quando o cara realmente passa limpo tudo, fala, por que eu não invisto no exterior? Né? Porque se você para pensar, não faz sentido racional. Tem muitas questões que o pessoal traz, algumas até, né, com conflito de interesses, algumas pessoas que não querem que as pessoas investam no exterior, mas a partir do momento que o cara bota tudo na balança, ele fala, caramba, mas espera lá, não é possível que tem tanta opção bacana para eu escolher um mercado tão grande, tão evoluído, com tantas regras. O investidor nos Estados Unidos está muito protegido, né? Tem colchão de segurança para tudo que é lado, regra, legislação, a CVM americana, enfim. Então, assim, tem uma série de coisas bacanas e um mercado com muito mais opções, muito maior. A musculatura é muito maior do que o mercado brasileiro, que é um mercado, Bruna, que representa menos de 1% do mercado global. Então, se você pegar todos os equities, o mundo inteiro, a renda variável, o mundo todo, soma, o Brasil é menos de 1%. Quando aparecem aqueles gráficos de pizza, nem aparece o Brasil. Sabe aqueles gráficos lógico, de... não tem espacinho. Não tem espaço. E aí se você parar, se coloca no lugar de um gringo, você ia colocar todo o seu investimento em um mercado que é menos que 1%? Não. Você só coloca se é brasileiro. Só por isso, é só esse motivo. Que se você perguntar para um cara da Alemanha, um cara da Inglaterra, um cara que seja da Ásia, cara, você colocaria todo o seu patrimônio em um mercado que representa menos de 1%? Eu falo, não, tá louco, tem outros 99%. Mas o brasileiro faz isso. Faz porque ele ainda está aprendendo, e aqui é até a nossa tarefa, trazer cada vez mais informação para ajudar na tomada de decisões dele, para ele ver que é muito maior do que o Brasil. O mercado é globalizado hoje em dia, em 2021. Exato. Não, e daí pra salientar vocês que estão escutando, eu falo sempre pro pessoal aqui, Rob, investir no exterior não quer dizer que você é menos brasileiro, pelo contrário, você tá sendo muito brasileiro e você tá protegendo o seu patrimônio. Exato. Em segundo lugar, se você for conservador, qualquer corretora que você entre, que você faça um perfil de investidor, ele vai te indicar 5% em proteção, pelo menos 5%. Então, conservador pequenininho ali, tá ali. E o que é a proteção? Ouro ou dólar. Então, isso por si só já corresponde, né? E terceiro,
você continuar investindo em fundos de investimento, é o que a gente fala muito do marketing através dos produtos de investimento, que ele não traz 100% educação, vocês precisam entender. Quando fala de proteção, você precisa tirar do risco do nosso país. Então, enquanto você estiver investindo em reais, você não está saindo do risco. É uma diversificação, mas é uma diversificação montada dentro do mesmo risco, certo? Quando o pessoal fala diversificar no exterior, é realmente você tirar o seu patrimônio de um país e colocar em outro. Senão, não é de fato investir 100% no exterior. Né? Porque você, quando você compra, sei lá, umas BDRs, você está deixando ainda seu dinheiro do país. Ele é atrelado ao dólar, Rob. Eu sei, é verdade. Então, assim, entre você não ter nada e ter BDR, é óbvio que a BDR já é um começo. Mas a questão principal é que você não está tirando o dinheiro do país, você não está colocando em outra jurisdição e tal. Aí pergunta para um argentino, pergunta para um venezuelano se não é importante você ter dinheiro fora. Não estou falando que o Brasil vai virar isso, não entenda mal, mas estou dizendo que você precisa abrir a cabeça para você colocar o seu dinheiro, o seu patrimônio em outra jurisdição. Isso sim é diversificar os riscos. Isso assim é você se proteger do que você não sabe que acontece no futuro. Você sabe que um dos meus melhores amigos é venezuelano, né? Na época que eu estava nos Estados Unidos, um dos meus melhores amigos é venezuelano, ele conta as histórias como que aconteceu. Né? Como que a Venezuela foi? Não foi um negócio assim que você imaginaria lá atrás, porque a Venezuela era um país maravilhoso. E daí depois acabou. E cara, você estando 100% de todo o seu futuro financeiro em um único local, eu acho muito arriscado. É realmente algo que para mim não faz muito sentido. Ainda mais com o conhecimento que a gente tem hoje em dia, né, em 2021. Com certeza. E daí, para trazendo isso, né, já com a oportunidade, acho que a gente trouxe bastante informação interessante. Os rates agora, então, eles chegaram a cair em torno, vamos dizer, de 40%, principalmente igual você comentou, as restrições de todas as atividades, o lockdown. Os Estados Unidos vive muito do turismo, né, e hoje, finalmente, está abrindo a porteira aí pra gente voltar para os Estados Unidos. Como que você acha aí esse mercado, né? Vamos dizer, eu não gosto de falar essa palavra, mas um mercado de desconto, né? Tem alguns rates ali que você vê que é interessante. Hoje a gente está num mercado de oportunidade aí dos REITs, porque eles estão crescendo novamente. Eles já caíram, mas eles estão crescendo, né? Sim. Bruna, uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para o investidor iniciante, é que nada bate a consistência do plano que ele faz. Então, você comprar na mínima, lá embaixo, quando está tudo derretendo, é bom, é bacana, é legal você imaginar isso, mas é muito difícil para o psicológico, o investidor, entrar no momento em que está todo mundo falando não entra. Né? Ele começa a sentir um friozinho na barriga e fala, caramba, mas tá caindo demais. Agora, se você tem um plano, uma disciplina de todo mês você separar um valor ali do seu salário para você investir em bons ativos, nada bate isso no longo prazo. E é isso que eu costumo falar pro pessoal no YouTube, é isso que eu falo pro pessoal no Instagram, porque isso é mais factível para o brasileiro. 99,9% das pessoas que estão na bolsa têm outra profissão. Que é o cara que é médico, o cara que é advogado, a pessoa que é enfermeira, o cara que é professor. Ele não pode passar o dia inteiro dele na frente do computador, vendo isso. Então ele tem que fazer um plano meio que automático. Então todo mês ele separa um valor e investe em ativos de qualidade. Boas empresas nos Estados Unidos, bons REITs nos Estados Unidos. Pode também, claro, comprar no Brasil, boas empresas no Brasil, renda fixa no Brasil, um portfólio bem estruturado. Então os REITs é a mesma coisa. O mais importante que ele tem que ter em mente, Bruno, é assim, eu estou me tornando sócio desses imóveis. Eu estou me tornando sócio desses imóveis aqui da Times Square. Então quando o cara for viajar para Nova York, ele vai, eu tenho uma partezinha disso que eu tô passando na frente. Quando ele sou dessas, eu vou tirar foto turista. Quando ele vai lá visitar o Empire State, cara, o Empire State, nossa, eu tenho uma partezinha disso daqui. Quando ele vê que existe o negócio, dá mais segurança e nos momentos de queda ele não vai se desesperar, porque no fundo ele fala, cara, o prédio está lá, ainda tem pessoas alugando, ainda tem receitas que aquele imóvel proporciona. Por que eu vou ficar preocupado? Pelo contrário, eu vou continuar meu plano, porque eu tenho certeza que isso daqui vai trazer bons frutos no futuro. E vai, pessoal. Se você executar com disciplina e consistência, é garantido que traz sim um futuro muito melhor para você do que você falar, não, isso daí não é para mim, isso daí não sei, é muito complicado. Não é.
Como tudo na vida, a gente tem etapas de conhecimento e aprendizado. A gente não sabe nada, vai andar de bicicleta, vai cair quando a gente anda de bicicleta, até o momento que a gente nem sabe mais como é que a gente anda de bicicleta, a gente só sobe e anda, né? Os investimentos é a mesma coisa. No começo você pode ficar um pouco, ai meu Deus, isso não é pra mim. Não, é sim. De tempo ao tempo, você vai ver conhecimento, experiência, aí é igual andar de bicicleta. Você nem sabe mais como é que anda, você tá lá investindo, já é natural dentro